Nosso Mestre Jesus, que amorosamente nos ensinou essa possibilidade, nos orientou, fez com que pudéssemos despertar para essa realidade do potencial que nós temos de estarmos sempre conectados com o nosso Pai, porque Ele é infinitamente misericordioso e nos concede os mensageiros de luz que venham efetivamente nos amparar, nos inspirar, enfim. E é esse Pai que a gente precisa agora agradecer, né? Que é com muita gratidão mesmo que nós conseguimos vencer as nossas próprias dificuldades e estamos aqui reunidos em nome de Deus. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, nós te agradecemos pela valiosa oportunidade e humildemente te pedimos que nos envolva na sua infinita sabedoria, para que agora e sempre possamos estar sempre atentos aos seus ensinamentos advindos através de seus mensageiros. Abençoe os nossos esforços, abençoe as nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E hoje o Evangelho, como eu sempre digo, é um tapa na minha cara, sempre, né? Porque a gente se perde aí com as nossas próprias questões, né? Ultimamente eu faço questão hoje de iniciar essa reflexão, lembrando de todas as coisas as notícias que nós temos tido, das dificuldades de tantas pessoas diante da mudança climática, diante da nossa própria desatenção, né? Porque muitas das coisas que nós estamos passando hoje, a gente sabe que provém de atitudes que sempre tivemos. Não se refere à conscientização sobre sustentabilidade e tudo mais, mas o resultado está aí. E a gente sabe que, diante de toda essa tristeza, de toda essa aflição, vamos, acima de qualquer coisa, agradecer sempre, envolver essas pessoas em luz, em vibrações de amor e paz, em vibrações de fortalecimento. Aqueles que já se desprenderam, que partiram para outro plano, com certeza, como diz Jesus, estão sendo cuidados. Vamos cuidar nós, com as nossas energias de amor, de paz, o nosso desejo de que haja equilíbrio e harmonia. Vamos cuidar desses que ficaram. Ah, mas está lá em Minas e eu estou aqui em São Paulo. Com certeza vai receber, porque aquele coração mineiro, aflito, está ali faminto por amor. E a nossa energia densa, com certeza, atende essas necessidades também. Então, que tenhamos esse cuidado diante das notícias atrozes. Vamos ficar tristes, claro, mas vamos nos lembrar de disponibilizar para todos esses companheiros o nosso amor, a nossa vontade de que eles consigam superar, claro, de acordo com o entendimento e o tempo de cada um. Tudo bem? Agora vamos partir para a nossa reflexão. O título da lição é 3 Remédios. É do livro Médico Jesus, tá? E ele inicia essa lição fazendo perguntas difíceis. Para mim foi muito difícil. Até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando irá permitir que a raiva lhe devore por dentro? Sabe o que foi difícil? Porque em muitas partes aqui eu não me vi. Assim, eu não tenho hábito nocivo. Não, hábito nocivo, porque a gente sempre pensa, né? Hábito nocivo. Ah, eu fumo um cigarrinho, eu tomo um vinho, eu fico até tarde na televisão, eu olho. Isso também é um
Mas, no que se refere à doença, é o hábito nocivo de carregarmos sentimentos que nos intoxicam. Concorda? Então, a gente nunca se volta para esse lado. A gente vai no mais fácil. Embora para muitos seja mais difícil, não, é muito fácil. A gente deixar de fumar, é só querer, né? A gente deixar de beber, parar de ficar nesse vício de celular, tudo isso depende da nossa vontade. Agora, existem sentimentos que a gente carrega uma existência inteira sem se dar conta de que aquilo está nos fazendo mal, de que aquilo acaba se somatizando, né? E agride o nosso físico. Quando a dor do peito, a dor da consciência não dá conta, só essa dor, porque se a gente só tivesse essa dor e tivesse consciência para, não, eu não quero mais sentir essa dor, eu vou sair dessa dor, eu vou sair dessa vida, tudo bem. Agora, quando a gente não consegue ter essa consciência e permite que essa dor persista, insista, em algum momento vai afetar o nosso organismo físico. E é nesse sentido que o José Carlos de Luca, obviamente, a exemplo do nosso Mestre Jesus, né, trazendo aí uma nova leitura de tudo que Jesus nos orienta no que se refere à promoção de melhores sentimentos, à prática de melhores sentimentos, exercício de melhores sentimentos. Porque a paciência a gente queria realmente comprar na farmácia, como eu gostaria, mas não existe. É algo que nós precisamos trabalhar, entrar no processo de reconhecer o que está me faltando para eu ficar melhor, mais equilibrado. É a paciência, é a tolerância, mas eu preciso ter esse olhar por mim. E nem sempre a gente consegue detectar. Por isso que eu me surpreendi diante das perguntas do De Luca. Até quando eu vou querer esse sofrimento? Até quando eu vou levar esses sentimentos nocivos? Antes de qualquer coisa, eu preciso detectar que eu estou nessa condição. Eu não sou uma pessoa triste, nem uma pessoa infeliz, nem pessimista. Eu não sou. Eu estou pessimista, triste, infeliz, enfim. E só vai depender da minha vontade sair desse lugar. Para que eu possa sair desse lugar, eu preciso ter a coragem de reconhecer que lá estou. Porque aí sim eu vou conseguir responder ao De Luca. Até quando? Não, peraí, De Luca, estou agora num processo, estou me enxergando como eu mereço ser enxergada, né? Não estou deixando essa visão para terceiros. Não vou passar essa responsabilidade para o marido, para o filho, porque as pessoas mais próximas, muitas vezes, conseguem perceber o nosso estado emocional e fica jogando, aí a gente fala, tá jogando na minha cara, e joga mesmo o tempo todo, aponta pra gente o que está acontecendo, mas a gente fica na retaguarda, né? Coloca aquele escudo, não, eu não estou entendendo, ou se finge de desentendido e vai levando a vida, por mais que essas pessoas estejam nos auxiliando a nos descobrir. Então é por isso que eu digo, não podemos deixar esse compromisso para essas pessoas que estão à nossa volta. Não, essa responsabilidade, né? Porque a pessoa vê que a gente está num estágio que não precisa, que dá para sair, aí vem, joga na nossa cara, a gente briga, não quer sair dessa situação, enfim, vira aquele ciclo vicioso, né? Tem hora que a gente melhora, tem hora que a gente não dá conta, tem hora que qualquer coisa aciona um gatilho e a gente já explode. Por isso que é tão importante a gente estar atento a essas perguntas do De Luca. Até quando? Até quando eu vou continuar me ignorando? Até quando eu vou continuar
continuar ignorando os meus sentimentos que estão doendo? Mas é uma bobagem, porque afinal de contas, veja lá fulana, está sem casa, sem imóveis, o marido morreu e tal. Espera lá, essa é a dor da fulana. Nós estamos com uma dor que está atrapalhando avançarmos na nossa cura espiritual, na nossa cura emocional. A gente tem muito esse dispositivo de ficar, muitas vezes, na retaguarda, assim, falando, imagina, isso não é nada. Falando para nós mesmos, né? Isso não é nada, isso não é nada. Só que isso que não é nada, está doendo tanto, e está crescendo tanto, e está causando tantos danos, tanto no nosso emocional quanto no nosso físico. E aí, esse até quando de luta vai depender da gente ter essa coragem de se observar, de se analisar. Como eu disse, o título, 3 remédios. E quais seriam esses 3 remédios? Nós iniciamos falando acerca de nos olharmos, nos enxergarmos, não termos vergonha de sentir dor. Uma coisa que para o outro é pequenininho, para o outro está tudo certo, para mim está doendo, eu vou legitimar, eu quero entender essa dor. Eu quero principalmente saber como é que eu vou sair dessa dor. Porque aí eu respondo ao Deluca até quando? Quando eu me descubro, quando eu me entendo, aí sim eu vou poder dizer, olha, estou no processo, eu tenho quase certeza que até o final da semana eu já consegui me resolver. Tudo uma questão do quê? De propósito. Nós precisamos estabelecer esse propósito real na nossa vida. Propósito de nos amarmos, de nos perdoarmos, de termos caridade por nós. É muito fácil para alguns de nós pegar um saquinho de arroz, um saquinho de feijão e levar lá, caridade, fiz a caridade, que bacana. Bacana, sim, claro, é necessário. Mas e aquela caridade de rever todo esse sentimento que está nos remoendo, que está nos incomodando? Aquela relação que a gente não consegue digerir muito bem, mas que por outro lado está no nosso caminho, está na nossa vida, como uma experiência. Aí como é que a gente vai querer levar essa relação? Vai depender do amor que nós tivermos por nós. Porque o espírito, nós somos espíritos. Alguém tem alguma dúvida? Nós somos espíritos em evolução. E como tal, não é a primeira vez que a gente está aqui. Já começa por aí o rolê. Não é a primeira vez. Não sei quantas vezes, não sei o que foi que nós fizemos. Graças à misericórdia de Deus, Ele não nos permite lembrar do que foi que nós fizemos. Mas diante das coisas que acontecem na nossa vida, a gente até meio que sabe, né? Eu costumava dizer que eu devo ter sido amante do meu pai, aquelas bem terríveis, aquelas bem danadas. Porque eu e ele é aquela relação de amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio o tempo todo. Graças a Deus ele está aí. Estamos muito mais nos amando agora, né? Mas já foi pegada a situação. Também agora ele com 88, com 66, a gente tem que tomar vergonha na cara, né? Vamos parar com isso aí. Mas eu costumava dizer isso, diante de tanta oscilação na relação, e outra, é meu pai. Não posso ficar, não posso estar longe, é uma questão de ética, né? Eu preciso estar lá. E como é que eu posso estar lá? Quando eu me entendo como um espírito em evolução, eu começo a ter até essas relações aí. Deve ter sido amante, deve ter matado a mãe dele, deve ter feito alguma coisa, né? Dependendo do grau da dor que essa relação vem me causar, eu vou atribuir algo que eu tenha feito. Nós estamos aqui, não é para pagar nada não, gente, é para reparar, tá? Que é a tal da expiação. Nós viemos aqui para reparar.
reparar danos causados pela nossa ignorância ou até mesmo pela nossa insistência. Eu sei que eu tenho que amar, mas eu não quero, eu não estou preparado, eu não quero, não, eu quero você longe de mim. É escolha. Se a gente sabe que o acaso não existe, né? Não estamos juntos por acaso, e de repente, tendo esse conhecimento, a gente se priva de estar vivendo uma determinada experiência de relação, a gente se priva, a gente escolhe não estar com aquela pessoa, é escolha. Em algum momento a gente vai ter de ajustar essas arestas. Sabe por quê? Jesus, quando ele veio, ele falou que nós somos todos irmãos, que nós somos uma grande família. Não foi isso que ele falou? Né? E ele tratou todo mundo como irmão, como uma grande família, o que é melhor ainda. Ele nos tratou entendendo o nosso grau de maturidade, né? Falou didaticamente, né? Foi muito amigo, muito parceiro, nos amou pra caramba e pedindo misericórdia o tempo todo. Ele deve estar pedindo até hoje, eu tenho certeza. Ele vive pedindo misericórdia a Deus pela nossa ignorância, pela nossa falta de vontade de fazer o que precisa ser feito. Se somos uma grande família, um dia eu li em algum livro, não lembro, que foi Emmanuel, com certeza foi Emmanuel que falou, não com essas palavras, mas ele dizia assim: nós somos uma grande família. Se a gente não aprender a se amar, se relacionar nesses pequenos núcleos que a gente vê, como é que a gente vai ter esse entendimento dessa grande família universal? Então, baseado nessa fala de Emmanuel, eu tenho a nítida certeza de que essas pequenas relações que nós temos no nosso dia a dia são exatamente para nos dar condição. A gente vai experimentando, vai tentando, vai na luta ali na relação, mas é para nos prepararmos para ampliarmos essa nossa família. Deu para entender? Então, vou continuar com o exemplo do meu pai. Meu pai, né? Hoje a gente está se amando e tal. Eu até cheguei a falar para ele: olha, acho que na próxima vida eu quero vir com você. Dessa vez eu falei, porque nossa, antes eu falava, não quero mais saber, né? Mas eu falei, não, a gente vem sim. Aí quem sabe você seja meu filho, né? Porque daí eu volto. Tá pensando que talvez eu vou esquecer? Não vou esquecer não. Enfim, mas essa relação mesmo, que vem se construindo devagar, né? Claro que Deus é tão misericordioso que nos colocou como pai e filho, porque isso é um elo de consanguinidade que nos dá né? Opa, pega leve, porque o negócio, né? É pai e filho, então vamos devagar. E com isso, a gente vai estabelecendo essa relação bacana, plena. Eu tenho absoluta certeza que quando a gente desencarnar, a gente não vai mais conseguir, não vamos necessitar estarmos juntos. Já conseguimos aparar. Faz de conta. Já conseguimos aparar. E aí o que vai acontecer? Ele vai para um outro núcleo familiar, onde ele teve o açougueiro na vida dele, né? Que ele brigou com o açougueiro, mas era uma pessoa longe, que foi uma briga só, nunca mais ele viu. Mas aí ele vai encontrar de novo com esse açougueiro, com o motorista do ônibus, com a mãe da vizinha. Você está entendendo? E assim a gente vai formando essa família, através do quê? Do amor. Agora, quando a gente ama, a gente só consegue amar quando a gente se disponibiliza para perdoar, né? Voltando a pai e filho, no caso essa que vos fala, perdão teve de ser assim, algo potente na nossa vida. Perdoar, porque se não fosse o perdão, com
certeza nós não conseguiríamos chegar onde nós estamos aqui, meia boca, tá? Mas estamos num processo mais bacana, mais tranquilo. O perdão, esse é o remédio que o nosso Mestre Jesus, através de José Carlos de Luca, nos dá, para que a gente consiga experimentar a vida e saborear a vida como ela merece ser saboreada. Perdoar é amar, reconhecer o quanto nós precisamos do nosso amor por nós. Isso não é egoísmo, isso é aprendizado. É aquela história do avião. Se o avião acontece alguma despressurização, o que é para fazer primeiro? As máscaras caem. Põe a máscara em você para depois você socorrer o colega ao lado, se for necessário. E é isso. Nós precisamos aprender a estender o nosso olhar, o nosso entendimento para o que seja o amor. E quanto mais disponíveis nós estivermos para perceber essa magnitude, nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo, eu digo, vamos amadurecendo, tá? Porque aí a gente vai perceber como é bom amar, como é bom se amar, como é bom se permitir, como é bom se perdoar. E sentindo toda essa coisa boa, nós vamos poder estar mais aptos a disponibilizar esse amor, esse perdão ao próximo. Porque é o que Jesus, nos fala, aquela lei: amar a Deus sobre todas as coisas, o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de toda a tua compreensão, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. É isso. Esse é o rolê. Amar ao próximo como a nós, primeiro nós precisamos pensar em nós. Então, para responder essas perguntas, nós precisamos ter esse olhar, esse amor que habita em nós, e que só precisa ser colocado em prática. Que nós temos. Nada das recomendações aqui dos 3 remédios, a gente não vai encontrar na farmácia, nem de manipulação. É a manipulação que nós devemos fazer aqui no nosso interior, descobrindo essas substâncias potentes que nós temos e fazer com que elas atuem em nosso próprio benefício. E o terceiro remedinho que ele fala é a fé. A fé, esse é o rolê. O que é ter fé, gente? É acreditar? É mais do que acreditar, né? É algo que precisa transcender. Sabe por que precisa transcender? Porque a fé, ela nos leva a crer em algo que a gente não apalpa, que a gente não pega, mas a gente sente. A fé faz com que a gente vibre ao sentir esse amor de Deus, a sua misericórdia, quando a gente se livra de alguma coisa, ou quando a gente consegue alcançar, conquistar algo que estava aí nos nossos projetos. A primeira coisa que a gente fala é graças a Deus, o que é isso? É esse Deus que nos potencializa e que faz com que a gente siga com fé. Claro que diante das dificuldades, muitas vezes a gente dá vacilada. A gente vacila, mas é por isso que existem casas como essa, casas de oração, igrejas, pessoas que venham nos fortalecer, nos chamar a atenção, para que a gente não desista de nós, para que a gente não desista da vida. Porque desistir da vida não é só aquele caso triste de cometer o suicídio, não. Desistir da vida é não querer mais se enxergar, é não se entender capaz, é não se perdoar, é não ter carinho por nós, é não cuidar do próprio corpo, da própria aparência. Esse é desistir da vida também. E por que a gente precisa fazer isso? Aconteça o que acontecer, a gente até pode ficar triste 1, 2 dias, tal, o máximo, tá? Mas depois é arregaçar a manga, se olhar no espelho, maravilhosa, empoderada, vamos que vamos.
porque é isso que Deus espera de nós. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui ouvindo, por exemplo, esse tema e refletindo acerca desse tema. Né? Gente, esses 3 remédios, como a pergunta nos fala aqui, que ele coloca na ordem de perdão, fé e amor, né? Eu comecei pelo amor, pelo perdão e a fé, que é a cereja do bolo. Porque sem fé a gente realmente não vai conseguir ampliar o nosso olhar para o tamanho do amor que habita em nós. Sabe por que é grande esse amor? Porque é o amor de Deus. Nós somos a sua essência. Não há limites para esse amor. É só uma questão realmente da gente querer dar o pontapé inicial e se amar, e se perdoar, e se permitir, e ser caridoso, piedoso com as nossas fraquezas, fragilidades e limitações. É assim, nos entendendo, que a gente avança e consegue, com certeza, se livrar dos incômodos causados no físico pelo nosso desequilíbrio emocional. Ok? Então, bora finalizar, senão elas vão começar a falar comigo. Nós, com muita serenidade, vamos mentalizando o planeta Terra, essa imensa bola azul da nossa escola, e vamos imaginar que estamos todos de braços dados com todos os habitantes do planeta, vibrando, permitindo que de nós saia amor, saia o desejo de paz, saia a vontade de que todos percebam a misericórdia, o amor do Pai por cada um de nós. Porque se todos nós percebermos essa presença, com certeza todos faremos melhores escolhas. Que esse nosso desejo se estenda por todos os nossos familiares, amigos, aqueles que consideramos ou se consideram nossos inimigos. Nós precisamos fortalecer esses laços. Por isso, Pai, vibramos para que não desistamos do amor e continuemos nesse aprendizado de conviver para aprender. Que esta casa receba as vibrações de amor e paz, que à frente das suas tarefas esteja a bandeira da humildade, para que possamos manter nossas portas abertas e atendendo quem quer que nos procure. Que assim seja, graças a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela valiosa oportunidade da vida. E humildemente te pedimos, ser conosco, abençoando-nos, fortalecendo os nossos propósitos, a nossa boa vontade, os nossos esforços. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.